Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 26º domingo do tempo comum. Amanhã celebraremos não o domingo, mas a festa da nossa padroeira. Dessa forma, vamos gastar um tempo como a missa dominical. A palavra que ouvimos, especialmente o Evangelho, é como se dissesse assim: não bastam as palavras, o que conta são os fatos. Ou aquele outro dito conhecido da gente, até tenho a impressão que foi um santo que disse, mas deve estar dormindo que eu não lembrei o nome dele, né? Obras são amores e não boas intenções. Obras são amores e não boas intenções. Às vezes nos encontramos com alguém super bem, hiper, mega, ultra intencionado, mas que não consegue traduzir nem o mínimo da sua boa intenção. Quero imaginar que vocês até estejam pensando naquele outro ditado, né? Que de boa intenção o inferno está cheio. Mas não vamos por esse caminho. Apenas lembrar que a palavra hoje quer nos perguntar como vai a nossa resposta ao Senhor. Que não bastam as palavras, pois o que conta são os fatos. Então vamos assim, fatos, não palavras. Aquele primeiro filho, quando o pai vai ao seu encontro e pede que ele vá trabalhar na vinha, diz a ele: sim, eu vou. Mas logo desiste e não vai. Jesus está nessa história criticando a hipocrisia dos fariseus e também criticando a nossa hipocrisia, aqueles que cuidam muito bem da fachada, que colocam letreiros novos, mas lá dentro continua tudo de igual a pior. Durante a novena, dava o exemplo do carro. A gente escuta um barulhinho, parece que não está muito bom, mas deixa o barulhinho. Outro dia escuta de novo o barulhinho, deixa quieto o barulhinho e lava o carro, encera o carro, e o barulhinho, nada de cuidar, mas o carro está encerado, bem lavado, bem cuidado. Aí de repente vai para o trabalho ou passear e o carro pifa, mas pifou bem lavadinho, estava encerado. Ou seja, por vezes ficamos atentos àquilo que não é o mais importante. De que vale um carro bem lavado se o motor está pifado? Só para os outros verem que você é bem cuidadoso, só se for, né? Mas na verdade, um carro bem lavado e pifado mostra que você não é cuidadoso coisa nenhuma. Você é só vaidoso, que mostra para os outros algo que lá dentro não é bem assim. Olha aqui, situação trágica. Alguns até se comportam um pouco como a música, nem sei se é do João Mineiro e Marciano ou da Roberta Miranda, né? Que diz, né? Ah, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. A mudança deve começar de dentro, por dentro. Aquele menino disse sim, mas não foi. Por vezes a gente vem à igreja, canta cânticos com alegria, solta a voz. Aqui nem tanto, mas elevamos as mãos, dizemos amém. E quando saímos da igreja, é como se a fé da gente e o Deus que cremos tivesse ficado dentro da igreja. Não implicasse coisa nenhuma na nossa vida. Esses são aqueles que dizem sim, mas no fundo estão dizendo não. Sim com a boca, não com a vida. Fatos, não palavras. Temos o segundo filho, aquele que diz não, mas depois reconsidera a sua resposta e vai. Aquele que diz não, mas depois vai.
Todos temos momentos de rebeldia. Momentos de rebeldia. Todos, em algum momento da vida, topamos de frente com o pai, com o padre, com o patrão, com a autoridade. Queremos fazer do nosso jeito. Por vezes, estamos cheios de desânimos, de birra. Se criança birrenta é feia, imagina um idoso birrento, então. Né? Um adulto birrento. Meu Pai do céu. Né? Também temos momentos de inconsistência, momentos de cansaço. Temos momentos de falta de reflexão, momentos de egoísmo. Tudo isso que nos faz dizer não de pronto. Mas depois a gente reconsidera e vê que a vida é um pouco mais e acaba indo. O que será que pode mudar, então, o nosso humor? Por vezes são influências externas. Talvez a gente não tenha recebido em casa a fé desde o princípio e ela foi vindo um pouco mais tarde. Daí a gente ainda é muito cheio de mundo, muito cheio de ideologia, muito cheio de coisas que não nos fazem dar a vida por aquilo. Ou pelo menos a primeira coisa não é Deus, a primeira coisa são as outras coisas. Jesus, portanto, nos convida a imitar a capacidade que tiveram aqueles pecadores públicos e aquelas prostitutas para se converter e mudar. Olha que afirmação dura que ele fez para os fariseus, para o povo judeu do seu tempo, que as prostitutas e os pecadores públicos vão entrar primeiro no reino do céu. Me lembro, um dos primeiros retiros que fiz como seminarista, ver um bispo já falecido, na época era bispo de Bragança Paulista, depois morreu como arcebispo de Campinas, Dom Bruno Gamberini. Ele diz assim, pode acontecer que a gente esteja lá na porta do céu, na fila, né? Tudo tem fila, a gente imagina que vai ter uma filinha na porta do céu também. Então, lá na fila da porta do céu, grande, né? Todo mundo esperando com a sua senha, né? Ser chamado. E de repente lá na fila, gente que rezou bastante, que não faltou a missa, gente que fez algum sacrifício, fez novena, devolveu dízimo na comunidade, freira, padre, bispo, possivelmente, e passa um caminhão de pecadores públicos e prostitutas dando tchauzinho para a gente entrando primeiro, né? Claro, ser prostituta coloca alguém no céu? Óbvio que não, né, gente? Não precisa nem ter dúvida. Ser pecador público coloca alguém no céu? Também não precisa ter dúvidas. O diferencial, sabe qual é? É que esses que viveram quebrados, reconhecidos como nada, quando se encontram com o Senhor, fazem isso de um modo tão sincero, tão forte, tão verdadeiro, que não querem mais voltar. Aqueles que nunca experimentaram assim uma força de pecado público, digamos, se acham justos, como que vão se converter? Já se acha justo, já se acha bom, já se acha correto. Então, muitos de nós corremos o risco de não mais ouvir a palavra do Senhor que nos pede mudança de vida. Como é que diz aqui a primeira leitura? Do profeta Ezequiel: vocês andam dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Olha a casa de Israel, é a minha conduta que não é correta ou é a conduta sua que não é correta? Quem é que está falhando? Deus conosco ou conosco com Deus? Há aqueles que dizem não, mas depois dizem sim. Bom será que seja o caso de alguns de nós. Por fim, fatos, não palavras. O ideal é dizer um sim com convicção e ser consequente com esse sim. Jesus disse em outros momentos algumas coisas importantes. Primeiro, não basta dizer Senhor, Senhor. Não é quem diz Senhor, Senhor que entra no reino. Quem entra no reino é quem escuta a palavra e
vive a palavra. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a palavra do Pai. Ele também diz que, e nós ouvimos esses dias da novena, que quem pratica a sua palavra, esse é meu irmão, esse é meu pai, isso é minha irmã, esse é minha mãe. É da minha família quem vive a palavra. Assim, que o nosso sim seja sim, e que o nosso não seja não. Por vezes, com os outros, a gente tem uma ansiedade de estar de bem, né? Estar em paz, ficar bem, ficar em paz. Daria até para a gente pensar nas pessoas que mentem. Uma pessoa que mente quer salvar a alma ou a pele? Qual que é a resposta? A própria pele, claro, né? Mas qual é o ditado, e que é bem verdadeiro? Uma mentira começa doce e amarga o resto da vida. Uma verdade, por vezes, começa bem amarga, mas depois ela fica doce para o resto da vida. Sim, sim, não, não. E o que custa, então, é agir com coerência. Devemos dizer sim. Quer ver? Repitam aí. Sim. Simples, né? Dói nada. Tem nem complicação. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade de falar a palavra, vai sair direitinho agora porque eu estou pensando nela. Eu tenho a dificuldade de falar a palavra vivificar. Tem gente que não tem, mas para mim, vivificar é uma palavra que enrosca a língua, trava um pouco. Vou falar de novo para ver que está saindo bem, né? Vivificar. E se falar revificar, então, atrapalha também. O sim é simples. Sim, 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 simples. Sim. Tem nem complicação, só sai um som. E se não der para dizer sim, faz assim que dá do mesmo jeito, né? Chacoalha a cabeça afirmativamente. Se não der, um joia está do mesmo jeito. Olha quantas formas de dizer o sim. O problema é se comprometer com o sim. No dia do casamento, promete? Sim. No dia da ordenação, promete? Sim. Depois, ok, vamos lá. Dizer sim, gente, à vontade de Deus, dizer sim à verdade, dizer sim à castidade, dizer sim à obediência, dizer sim ao respeito, dizer sim à caridade, dizer sim para ajudar o pobre, dizer sim para ajudar aquele que está sem casa, o imigrante, o doente, dizer sim à oração e ao sacrifício, dizer sim aos momentos de luz e de escuridão, como o tema da nossa novena, escolher tudo, tudo, tudo. Não selecionar só o que é agradável, porque a vida não tem só o que é agradável. Mas 3 dias chovendo direto, já vamos ter reclamações. Senhor, está precisando, mas está bom. Deixa um pouco para depois. Escolher tudo, dizer sim. Termino, de fato, fazendo a provocação final. Qual desses 3 modelos somos nós? Aquele que é sim, mas não? Diz sim sempre, não vai? Nunca? Aquele que diz não, mas depois reconsidera e vai? Que modifica? Ou aquele que diz, e isso deveria ser todos, sim e vai? Sim, sim. Sim, sim. Somos sim, não, não sim ou sim, sim? Não sei o que somos. O ideal é que sejamos sim, sim. Sim, sim é um negócio meio assim, né? Sim, 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 sim. Tá bom. Podíamos ver que na vida dos santos houve não, sim. Teve santo que negou e demorou. Por exemplo, Santo Agostinho, demorou. Mas depois disse sim. E a vida foi ótima. Teve aqueles que disseram sim, sim. Um exemplo bem claro, Santa Teresinha, desde o início, queria ser e foi.
Queria tanto entrar no Carmelo, foi bater na porta do Papa. Sim, sim. O que não tem é santo, sim, não. Que diz sim e depois não vai. Esse não se santifica. Sejamos, portanto, irmãos, sim, sim. Como Nossa Senhora disse sim, como os santos disseram sim, hoje nós também somos chamados a dizer sim ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.